Você já ouviu falar sobre o septo nasal? Tem dificuldades para respirar, o nariz entope, às vezes dificuldades até na hora de dormir, roncando bastante? Se liga no vídeo de hoje. Olá, sou o Jefferson Takehara, sou médico otorrinolaringologista e hoje vim falar sobre o septo nasal. Afinal, para que serve essa estrutura? Na verdade, o nosso nariz ele é dividido em duas narinas, dois espaços que vão levar o ar em direção à nossa garganta e depois em direção aos nossos pulmões. E entre as duas narinas, nós temos uma divisória que nós chamamos de septo nasal. É uma parede que vai dar estrutura, não somente para o formato do nosso nariz, como também vai dividir em duas partes. Ela é constituída por cartilagens e também uma parte óssea, e algumas pessoas podem não ter ela exatamente reta, bem no meio do nosso nariz. Ela pode ter algum desvio durante o desenvolvimento e ir para algum dos lados, tornando assim um desvio de septo, que aparece muitas vezes em laudos e em resultados de exames que vão olhar dentro do nariz, como a nasofibrilaringoscopia. Uma curiosidade interessante é que a maioria da população não tem um septo retinho. Na verdade, é mais frequente encontrarmos desvios de septo do que necessariamente um septo bem no meio do nariz. Alguns estudos calculam em torno de 50% até 70% da população vai ter algum grau de desvio, mas nem todos são sinônimos de cirurgia. Depende muito de quanto que ele obstrui a região nasal, do formato dele e de quanto ele influencia tanto na passagem do ar como na drenagem das secreções nasais, como o catarro ou outras coisas. Normalmente, o desvio costuma acontecer durante o desenvolvimento do nosso crânio, durante a fase de crescimento, principalmente no estirão da adolescência. Muitas vezes, os desvios que temos em crianças pequenas podem não ser definitivos, porque depende muito do espaço que ele vai ocupar. Nesse processo, às vezes, o crescimento entre cartilagem, que é a estrutura principal da parte da frente do septo, e o crânio, que é a região que envolve toda a região nasal, inclusive o nariz faz parte da nossa cabeça, elas podem ter um crescimento não ao mesmo tempo. E durante esse processo acontece ele dar uma ligeira curvatura, um empenadinho para algum dos lados e às vezes pode não ser definitivo. Até ele crescer no tamanho certo e desenvolver, aí que teremos uma ideia se esse desvio é definitivo ou não. E isso acontece no final da fase de crescimento, no final da adolescência e no início da vida adulta. Por isso que nem sempre devemos abordar a região do septo antes da pessoa ter terminado o seu crescimento e seu desenvolvimento crânio-facial. É claro que muitas vezes infecções graves como sinusites, tumores e até batidas, traumas com afundamento, com alterações no formato da estrutura externa, e aí não só do septo, mas do osso nasal, do osso que compõe toda a região ao redor do nariz, podem trazer deformidades que aí pode aumentar ainda mais o grau de desvio e aí sim tornarem a ponto de ser necessário alguma cirurgia. É claro que idealmente quando o crescimento já está consolidado, a não ser se o desvio é muito intenso e favoreça infecções por causa dele. Lembrando que muitas vezes a obstrução pode ser por outras estruturas laterais, como as conchas nasais, que reagem durante o processo alérgico, de rinite, de sinusite, e geralmente são estruturas laterais e não mediais, como o septo nasal. Então, nem sempre a cirurgia vai resolver todos os processos. O principal objetivo da cirurgia nasal é para restabelecer passagem tanto de ar como de muco e catarro, mas nem sempre vai resolver a questão do que produz o catarro. Ele não resolve alergias e não resolve outras questões que possam irritar a região lateral do nariz, que a gente vai falar num outro vídeo. Em alguns atletas que têm dificuldades respiratórias, caso o septo estiver prejudicando, às vezes é necessário uma intervenção cirúrgica para melhorar essa passagem. Mas lembrando que é necessário sempre uma investigação do que realmente está obstruindo o nariz de uma pessoa. A pessoa que ronca também. Nem todo ronco é causado pelo desvio de septo, mas isso depende de caso a caso. Existem outros fatores que possam também levar ao ronco. É claro, se a pessoa tiver e for medicada, a cirurgia terá sucesso, mas se não, eles podem ter um resultado muito reservado. Se você tem dúvidas sobre o desvio de septo, se você tem dificuldades para respirar pelo nariz ou, na verdade, só um lado do meu nariz está funcionando, procure um otorrinolaringologista para avaliar o seu nariz e investigarmos as causas dessa obstrução. O septo pode ser um dos problemas que é necessário ser resolvido. E se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e aguarde as notificações e até o próximo vídeo.